agora Da o CleanPay. Então já teve o acesso da CleanPay também, que a gente usa, né, outras máquinas e tudo, que a gente precisa olhar o sistema da máquina, né, para verificar se realmente aquele valor ele caiu em conta e afins. E agora com a CleanPay não. Cada dentista tem a sua Login. o seu login, o seu acesso, então a gente consegue controlar o que cada colaborador, né, tá mexendo nas funcionalidades. E só. E a gente mesmo agendava do consultório, então não tinha estrutura de clínica de jeito nenhum. Vamos começar. Primeiro agradecer aí vocês por aceitarem, né? A live foi escolhida a dedo aqui em Salvador, dentre tantas clínicas. E pra gente começar esse bate-papo, doutores, eu gostaria que vocês se apresentassem. Pode começar primeiro o doutor e depois a doutora. Falasse um pouquinho da especialidade de vocês. E aí depois vocês vão contar pra nós como é que iniciou a live odontologia, como é que foi esse sonho. Mas primeiro podem se apresentar. Bem, eu me chamo Suede, eu sou implantodontista, é uma área que eu sou apaixonada. Eu tô na profissão já tem 12 anos de formada. Foi um sonho desde criança. Se eu me emocionar faz parte, tá? Então, desde criança foi um sonho eu ser dentista, então é uma coisa que eu sempre quis fazer, desde pequenininha. É tanto que eu falava que eu queria ser doutora de dente, né? Desde pequenininha. É um sonho. Pra quem acredita, pode ter sido até de outras vidas, né? E aí, diante das batalhas da família e tudo, eu consegui me formar. Fiz a graduação em odontologia. Na sequência, depois, eu fiz a especialização. O início do meu trabalho não era live odontologia, que vocês estão conhecendo agora. O meu início de trabalho foi trabalhando primeiro em clínicas populares, algo que não era o que eu almejava, né, trabalhar. E diante das situações insalubres e que não vai com a ética do que eu quero, sempre quis para mim, eu preferi me afastar dessas clínicas mais populares e afins. E aí eu fui para PSF, para serviço público, onde eu trabalhei 4 anos e cresci muito como profissional. E depois, nesse período de PSF, aí iniciei a especialização na área dos implantes dentários e esse sonho começou já na época da faculdade, na verdade. Então a live odontologia, ela deu início na época que eu estava estudando ainda, eu estava no último ano de formação e o Dr. Frederico, ele já tinha uma outra sociedade, ele vai falar um pouquinho a respeito disso, mas eu entrei exatamente na live odontologia como sócia depois que eu saí do PSF, mas trabalhava antes, bem no comecinho como dentista, né? Não era só sócia não, era dentista, participava da parte administrativa, tudo também, mas o foco principal meu era mocho, né? E hoje não é o caso mais. E a Clinicorp me ajudou a sair do mocho também, viu? Quando eu vi os números crescendo e crescendo e crescendo, eu falei, é aqui que eu vou sentar, o Clinicorp tá me ajudando. Muito legal. E você, doutor? Meu nome é Frederico, os cabelos brancos não nego, eu tenho 30 anos de formado já. Desses 30 anos, mais de 25 eu dei aula em faculdade. Eu tenho especialização em prótese, mestrado e doutorado pela Unicamp. Eu retornei para Salvador em 2003. Aí a gente montou uma primeira clínica com um ex-colega da Unicamp também, que estava aqui em Salvador. E depois a gente resolveu desfazer a sociedade e assim a live foi criada, né? E a gente começou com um modelo antigo, né? Antes de ter vocês. A gente conheceu o Clinicorp através do Sucesso Odonto, que a gente faz parte do Sucesso Odonto já há uns 3, 4 anos. E a gente tinha planilha, tinha agenda de papel, e depois a gente teve um sistema, eu não sei se pode falar, a gente tinha o Easy Dental, mas só usava para agendar, não usava para nada. E aí, por questão do Sucesso Odonto, não, você vai, hoje não vai ter mais planilha, vai usar um sistema de gestão de consultório. E aí, nosso mentor na época, o primeiro mentor nosso foi o Isari Edmo, ele disse, não, vocês têm que ter o Clinicorp. E foi dito, de tarde a gente já tinha entrado em contato e começou.
Teve um período mais difícil, que era o seguinte, a gente já estava viciado a só usar para agendar. E aí, cadê os números, cadê o lançamento, cadê... Eu sempre sou mais refratário por ser mais antigo. Ela é mais rápida para fazer as coisas. E até hoje deu baixa no tratamento do paciente que fez. Eu falei, não, porque preencher papel, preencher sistema, preencher um monte de coisa. Mas ajudou muito. E eu hoje, a parte de números é que eu vejo. Fluxo de caixa, toda a parte de gestão, eu tenho ideia de como a empresa está só de acessar os controles que o Clinicorp oferece para a gente, né? Ah, que legal. Então você falou assim, né? Dentistas mais velhos, assim, tem um pouco de dificuldade de ir pro digital, e isso é super normal, porque a gente vem de uma era mais antiga da odontologia que era tudo muito no papel, e ainda é até hoje. E como que foi pro doutor se adaptar, assim, eu uso muito papel, até usava outro sistema que tinha agenda, mas como é que foi pro doutor assim, não, virou a chave, eu preciso ser digital, e o que isso te ajudou hoje? Não, porque demorava muito. A gente tinha um sistema de acompanhamento tudo em planilha de Excel, então... Até não consigo largar o Excel até hoje, eu tenho de confessar. Ainda existe a planilha de Excel, ainda existe. Porque a planilha de Excel eu domino 100%. Né? E o sistema, cada hora aparece uma coisinha que a gente vai aprendendo. Mas o que acontece? A dificuldade maior nossa, a gente tem alguns amigos que são do conselho. Aí, por exemplo, essa questão de assinatura. Você fez o procedimento, o paciente dá o visto, né? E a última atualização que eu tive, que tem um colega nosso que é do conselho aqui, o digital ainda não é válido juridicamente. A não ser que tenha um projeto de você usar a senha do Gov. Eu estou falando de jurídico para questão de processo. Um cliente processou e disse que não fez nada daquilo ali, né? Mas isso na realidade é assim. A gente sabe que precisa fazer e ficar adiando. Isso chama procrastinação, né? E eu tenho certeza que o problema é comigo, não tem nada a ver. Então, assim, mesmo não indo na rapidez que deveria ir, mudei bastante. Então, hoje a gente tem, por exemplo, régua de cobrança, demorou um tempão, não tinha. Então, hoje a gente acionou a régua de cobrança e uma série de facilidades do sistema. O controle de inadimplência a gente verifica também diário, a mina fica verificando o que está ocorrendo. Então, todas as ferramentas do sistema a gente tenta usar. Mas é um sistema complexo, tem muita ferramenta que a gente não usou ainda. Muita ferramenta. E aí eu fico abusando do pessoal do suporte. Indo lá no suporte, estou com dúvida disso, o que eu faço? Recente agora a gente estava apoiando para sacar o dinheiro, porque uma parte era por boleto, né? Que a gente emite pelo próprio sistema. E eu coloquei a CleanPay no meu CPF para poder fazer tributação mista. E aí o dia eu tentava sacar e não conseguia sacar, e tentava, não é possível, nunca aconteceu isso. E aí foi a questão, aí entrei em contato lá com o suporte, aí não, você tem que olhar, ele tem a maior boa vontade de explicar, e aí tranquilo. Que bom, a gente fica feliz que vocês conseguiram resolver com tranquilidade, isso é muito bom. Sim, a gente está muito satisfeito com o resultado de como é feito e dos controles. Hoje a gente não consegue mais, de verdade, voltar para a época de papel, de jeito nenhum. Que é como se fosse um sistema de um CRM completo, né? Então, a gente tem acesso aos dados que a gente precisa hoje para poder fazer a gestão da clínica. Muito legal, você falou que você consegue ter essa visão completa e começar a ver a clínica como um negócio de verdade. Sim. A clínica não é, eu vou atender o paciente ali, vocês conseguem ter essa visão empreendedora, essa visão de gestão mesmo, sabe? Então, é muito legal que vocês já conseguem ter isso, a gente consegue ver também isso em vocês. E falando um pouquinho da estrutura da clínica, conta pra nós hoje como é que vocês organizam aí com relação ao time de vocês hoje na live. Ok. Hoje, nesse momento aqui, eu vou contar certinho aqui, viu? A gente teve muito problema de turnover por causa de funções que são explicadas para serem exercidas. E a gente era muito coração, não, vamos dar mais uma chance e tudo. E aí a gente foi modificando. Então hoje, nossa estrutura de funcionário aqui, a gente tem 4, mais... Ele está com 8 funcionários hoje. Exatamente nesse momento ele está com 8 funcionários. E a gente tem uma equipe de uns 10 dentistas. Então nossa estrutura aumentou muito. No início éramos nós dois. Nós dois e 2 auxiliares.
que as auxiliares ficavam revezando. Ela era lá auxiliar quando o dentista estava, quando não estava ia para recepção, nem recepcionista a gente tinha. A gente começou com 2 auxiliares, e auxiliar meio que fazia o papel de recepcionista, que era abrir a porta, dar bom dia e só. E a gente mesmo agendava do consultório, então não tinha estrutura de clínica de jeito nenhum. E aí a gente foi aprendendo, você pode aprender na dor, no amor, né? A gente foi aprendendo tudo na dor, né? Dando cabeçada, cometendo muitos erros, porque a odontologia mudou muito. Ó, só para dar uma ideia para vocês, quando eu formei só tinham 2 faculdades no estado inteiro da Bahia. A UFBA aqui em Salvador e a Universidade Estadual de Feira de Santana. Hoje, só em Salvador são 11 faculdades de odontologia. No estado deve ter umas 50 já. Então, quem não tiver, quem não for profissional realmente, o mercado O mercado não vai aceitar. E a gente já está vendo muita gente desistindo, né? Aquela pessoa que não se adaptou às mudanças. Teoria do Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é quem consegue melhor se adaptar às mudanças, né? E a gente está tentando, tá no barco de modificar, cada um dando o seu melhor. Eu tenho muita experiência na parte técnica, a Sueli tem muita experiência na parte de comunicação, que é dela própria. Ela é uma pessoa muito comunicativa. E a gente tenta chegar nesse meio termo, né? E é basicamente isso, né? E pegando o gancho do que o Fred está falando em relação ao que você perguntou, como é que funciona isso, o Clinicorp ele ajuda muito a gente nisso também. A gente faz a agenda segmentada, então cada profissional tem a sua especialidade. Então o Clinicorp ajuda muito na segmentação da agenda, porque a gente tem os procedimentos, a gente pode colocar as categorias. Isso facilita muito, tanto na questão da cor. Então quando a gente olha a agenda, como o Clinicorp ele é muito fácil de mexer e ele tem várias funções, quando a gente já verifica que a cor tá X, um exemplo, a cor tá laranja, a gente já sabe que é o dia da ortodontia. Então, não necessariamente a gente precisa entender que quem tá ali é o doutor fulano. Eu já explicando para o meu time que tá começando, já que a gente tá tendo essa troca e tudo, quando eu falo pela cor, a pessoa já entende, ó, sempre que tiver a cor X, é determinado procedimento, que a gente não pode misturar. Então, quando vê que a agenda tá parecendo um arco-íris, a pessoa que tá ali vendo, ela sabe, aquilo ali não tá certo. Já sabe que se é a cor laranja, tem que ser laranja a agenda toda. E quando tem alguma situação, horários pequenos ou uma cor diferente, foi uma urgência ou algo que sai um pouco da rotina da clínica, vamos dizer assim. Então, o Clinicorp ele ajuda a gente a fazer segmentação de agenda. Cada dentista tem a sua... Login. O seu login, o seu acesso. Então, a gente consegue controlar o que cada colaborador, né, tá mexendo nas funcionalidades. A gente consegue também, com o uso do Clinicorp, segmentar também. Então, se a pessoa ela é do financeiro, ela vai olhar o que compete a ela do financeiro, olhar. E a gente, como gestor, a gente tem acesso a todas as ferramentas, mas a gente consegue limitar os acessos. Então, a gente consegue controlar isso, tanto para o dentista, quanto para a recepção, quanto para o financeiro, quanto para as meninas lá da central do agendamento, CRC, quanto para o estagiário. Então, a gente consegue, com cada login de cada colaborador, a gente segmentar o que cada um deve ou não ter acesso ou mexer. E a coisa bacana disso do Clinicorp também é que a gente consegue ver tudo que eles fazem o tempo inteiro. Então, é muito bacana também. Isso é muito legal, porque justamente o Clinicorp nasceu para isso. Principalmente para vocês terem visibilidade no negócio de vocês. E é bem isso. E que cada um consiga acessar só aquilo que compete àquela função. Porque não é legal um dentista X ver algo do dentista Y, né? Ou seja, a secretária analisar a parte financeira. Não, então o Clinicorp surge justamente para vocês terem um controle total da gestão de vocês, da clínica, das secretárias, das CRCs. E isso que você falou é muito legal, doutora, porque a gente consegue trabalhar muito bem a organização da clínica. Porque hoje eu sinto que um dos principais fatores que uma clínica não vai para frente é justamente a falta de organização nos processos, sabe? E a gente surge novamente com essa missão de organizar a casa, organizar os processos para que vocês tenham total acesso a tudo que vocês precisam e consigam se organizar, sabe? Então eu vejo que vocês, a Live, já conseguem fazer isso muito bem. E eu fico muito feliz, a gente fica super feliz. Muito feliz mesmo, doutora, que vocês conseguem se organizar. E uma coisa que você me disse antes que eu fiquei pensando, que eu achei super legal, que hoje você falou, não,
hoje o Clinicorp me permite sair do mocho, eu consigo fazer a gestão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu sei, depois vocês expliquem, a doutora fica mais na parte de atendimento, o doutor é mais técnico. Me expliquem o que vocês mais gostam do Clinicorp e como que o Clinicorp permitiu vocês realmente saírem do mocho, porque isso também é uma dor do dentista, ele sair do mocho e conseguir fazer essa gestão. Me expliquem como que foi isso, como foi essa virada de chave para vocês. Na verdade, ela começou primeiro. A Suede fazia parte de cirurgia, então a gente já chegou a ter 2 colegas na área de cirurgia fazendo a parte de implante e tudo. E por quê? Foi por uma demanda assim, que a gente não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque aqui nós estamos a gente iniciou só com essa sala, né? Aí para crescer a gente pegou a outra sala para ficar a parte comercial, onde fica o call center, onde fica a pessoa do financeiro. E onde tem avaliação, full time lá. E era impossível estar aqui atendendo e estar acompanhando a equipe lá. Então a gente no início dividiu. Um dia eu fico aqui e você fica lá. E aí troca, entendeu? Mas hoje, por exemplo, hoje, dia de terça-feira, a gente consegue os 2 estarem na parte de gestão e na parte comercial. Porque a parte mais importante do negócio não é a parte operacional, né? Seria a parte mesmo de gestão, que seria o topo da pirâmide. E a gente demorou muito, dando muita cabeçada para entender isso, que precisava. E hoje o nosso desafio é formar a parte de gerentes. A gente estava com a outra moça até treinando, não deu certo. Que aí a gente vai conseguir libertar 100%. Então, basicamente, hoje eu volto, assim, eu ainda tenho pacientes antigos que não aceitam ser atendidos por outro colega, mas eu só entro quando tem alguma intercorrência com um colega e eu entro para ajudar. Isso praticamente nem opera mais. Ela fica mais cuidando da parte, ela fez o curso lá com a Luísa Rossini, ela fica lá com o pessoal de CRC de leads, com o pessoal do marketing. Ela fica mais tempo lá e fez o curso, organizou tudo. E eu ainda fico no mocho, mas já diminui bastante. Eu não saí 100%, mas já diminui muito o mocho. Tanto hoje tem um colega, que inclusive foi meu aluno, já em 2006 eu formei Fábio, e está atendendo ali e eu fico de olho fechado, atendendo tão bem quanto eu atenderia. E aí a gente só consegue fazer gestão se sair do operacional. Você não consegue fazer as 2 coisas juntas. Aliás, a gente tentou, mas você não vai entender o que foi a vida da gente. A gente entrava às 7h30 no consultório, saía às 10h30 da noite. Por quê? Quando acabava a parte operacional, a gente ia para a parte de gerenciamento. Pô, aconteceu tal problema, a coisa quebrou, o funcionário não ligou, ia organizando. Aí quando acabava, já morto, aí havia a parte de número. Poxa, hoje veio aqui, foi tanto de venda, entrou tanto. Era humanamente... No Excel, hein? Agora a gente não tem Clinicorp. Era humanamente impossível. Aí eu cheguei, não tem condição. Isso, a gente tem um mentor, você tem de sair. E aí a gente fica dando sempre desculpa. Não, mas... né? Eu acho que essa desculpa é o que atrasa mais o desenvolvimento assim, da mente de gestão. Né? O apego, então, eu não vou sair, eu sou dentista é para trabalhar aqui e tudo, né? Mas basicamente esse foi a nossa via, assim, a nossa história disso. E a gente está no processo hoje do que? Realmente ter uma equipe forte de entrega, que é uma condição básica, assim, eu sempre discuto com o Suede e digo, olha, se for para fazer tratamento mal feito, eu prefiro ir vender acarajé na rua, porque não, a gente vai entregar qualidade. Trabalha com excelência aí no A gente vai entregar qualidade. Se deu problema, a gente repete quantas vezes for, mas só vai entregar qualidade. E nosso sonho realmente é isso, ter a empresa funcionando se a gente precisar estar, pelo menos nesses 2 primeiros níveis, né? No operacional e no tático, tá só na gestão mesmo. E pegando como o gancho que o Fred falou, uma das coisas que permitiu a gente, né, sair uma parte do mocho também foi a ferramenta de vocês. Então, a gente no início, a gente tinha um faturamento muito baixo. Então, esse faturamento baixo, porque a gente não tinha gestão
esse faturamento baixo, porque a gente não sabia de gestão, esse faturamento baixo, porque a gente não tinha um sistema que ajudasse a gente a controlar os números. Não vendia em boleto. A gente não vendia boleto bancário. A gente não utilizava ferramentas que pudesse facilitar a nossa vida no reino tão distante lá atrás, né? Então isso não permitia a gente pensar um pouquinho mais fora da caixinha, porque a gente era muito dentista e não tinha outros controles, né? E aí quando a gente começou a entender o processo, como a gente começou a entender como funciona, e o Clinicorp nos permitiu, por exemplo, essa ferramenta de boleto bancário, que é uma coisa assim absurdamente fantástica. O boleto bancário, né, Fred? Foi uma das coisas que permitiu a gente aumentar o faturamento. A gente começou a trabalhar com boleto bancário de um outro sistema, só que era loucura, porque você tinha que ficar entrando o tempo inteiro para fazer o controle, se entrou, se não entrou, se está devendo. Sim. Era uma loucura. Tinha que baixar lá para entrar aqui, para dar baixa aqui, para olhar. Aí era muito mais trabalho. E com o sistema de vocês, a pessoa pagou, já deu baixa automática, você já tem muito menos trabalho, né? E pegando esse gatilho já da época do boleto, que era com outra empresa, que agora o Clinicorp já tem, já dá baixa tudo automático, agora eles inventaram a CliniPay. Então já teve o acesso da CliniPay também, que a gente usa, né, outras máquinas e tudo, que a gente precisa olhar o sistema da máquina, né, para verificar se realmente aquele valor ele caiu em conta e afins. E agora com a CliniPay não, a gente utilizando a CliniPay, tudo já é fica automatizado. Então, se caiu o pagamento, já é automático e a gente já consegue ter esse fluxo. Então, assim, facilitou ainda mais a vida do nosso financeiro também, né? A gente olha essa questão de números e tudo. Então, a questão do boleto ajudou muito. Ave Maria, ajudou demais, né, Fred? O nosso carro-chefe hoje é boleto. O nosso E ter fluxo de caixa. A gente já sabe em agosto quanto tem para receber. Isso é muito legal. Aí já tem gráfico, aí você já consegue ter uma ideia do fluxo de caixa. Exato. Aí você consegue. A proposta do boleto é, primeiro, a gente conseguir diversificar os meios de pagamento. Nem todo paciente tem o valor no cartão de crédito ou à vista. O boleto surge justamente para isso, para você facilitar e aumentar o faturamento da clínica. Só que além disso, não adianta só ali entregar o boleto, mas é toda essa gestão e essas análises. Então o paciente pagou na lotérica, em qualquer lugar, no aplicativo, já vai cair no Clinicorp. A gente livra a funcionária ou a parte financeira de ficar dando essa baixa manual, evita erro e tudo mais. E aí ela tem mais tempo para fazer outras coisas. Né? Com certeza. Exatamente. Aí fica muito bacana, não, de verdade. A parte de boleto, a doutora falou, não sei se a gente pode falar um pouquinho de números, mas a doutora comentou comigo no outro vídeo em relação a como era o faturamento e depois como foi o boleto. A gente ainda tem algumas pessoas que têm um pouco de medo de oferecer boleto, tem medo de inadimplência. Hoje vocês conseguem fazer o uso da ferramenta régua de cobrança junto com o boleto? Digamos assim, um profissional que está pensando em usar o boleto e tudo mais, o que vocês diriam para esse profissional? Primeira coisa, meu filho, tem medo? Não, que eu também tive, viu? A gente sempre tem medo do novo, a gente tem o medo de mudar, né? A gente sempre tem a confiança da questão do cartão de crédito, a gente realmente precisa concordar que o cartão de crédito é extremamente seguro, mas o boleto abre portas para a gente aumentar o nosso faturamento e os pacientes pagam, eles pagam. Quando a gente tem a parte da gestão toda controlada, quando a gente tem a parte do financeiro, uma pessoa responsável desse setor para o fazer, quando a gente tem as ferramentas do sistema que ajudam no controle de inadimplência, que ajudam na questão de cobrança, seja ela via WhatsApp, seja ela via o e-mail, porque lembra, faltam 3 dias para realizar o pagamento do seu boleto. Faltam 2 dias, faltam um dia, hoje é o dia do pagamento do seu boleto. Então, assim, existem muitas ferramentas que ajudam a gente em relação a isso, do pagamento do boleto bancário, mas a gente também não pode ser hipócrita e dizer que não vai ter inadimplência, porque vai ter inadimplência, né? Então, essa inadimplência tem que estar na precificação, tem que entender um pouquinho de gestão, porque isso, infelizmente, acontece. Mas quando a gente tem todos os trâmites, né, organizados da empresa, quando tem a questão da inadimplência, a gente tem os métodos que precisam ser feitos, né, Fred? Para a gente conseguir o pagamento. A inadimplência faz parte do negócio. Do jogo. Faz parte do jogo. Agora a gente tem que ter esse controle. A inadimplência faz parte, não vai ter inadimplência zero. Mas a gente tem que ter esse controle. Se a inadimplência estiver aumentando muito, a gente já chama o paciente para renegociar, ver o que foi que aconteceu. Mas a inadimplência faz parte.
Sim, é isso, doutor, faz parte, mas vale a pena o risco. Porque se Sim. você tem um fluxo ali, a prova de inadimplência, como a gente traz no Clinicorp, né, enviar as mensagens ali de cobrança, muitas vezes os pacientes não pagam porque esquece. E a gente tem um Pessoas fluxo que ali. esquecem. Por isso que é bom o fluxo, a régua de É cobrança. muito bom, é automático, não precisa fazer nada, é só configurar e já vai automaticamente para todos os pacientes. Mas não só isso, mas também esse controle que o Clinicorp também oferece. Então, colocar lá, a gente consegue saber exatamente quantos pacientes estão na inadimplente, comercial liga, faz a organização, o paciente já ajusta, já paga e segue o fluxo. Exatamente. Perfeito. Faz parte do jogo. Perfeito. Quer crescer, quer aumentar o faturamento, aceita boleto bancário. Não, eu sou da época, eu sou jurássico, né? Eu sou da época que era cheque. Demorou mais de aceitar Aí esse boleto o cheque voltou. Aí eu vinha lá no gerente, aí que o cheque aparecia no extrato, né? Que o cheque tinha voltado. Aí você tinha que ir no banco, pegar o cheque para avisar o paciente, olha, seu cheque voltou e tal. Ah, isso era Pra não dar época, não vai voltar mais. Agora a tecnologia ajudou Agora tem demais. muita coisa, né? E outra coisa, certeza. vocês sempre têm novidade, toda hora vocês atualizam, cada hora tem uma coisa. Outra Toda coisa hora aparece um bacana, IA lá. Eu não cliquei ainda, né? Porque senão... Uma coisa legal também que é importante falar, Fred, que a gente achou bacana também, sabe o que foi? Agora, nessa questão de emitir boleto bancário, a gente precisa conhecer o score, né? Apareceu o do score paciente. agora, bacana. Então, assim, vocês atualizaram isso também. Isso é absurdamente... Ave E Maria, aparece o fantástico. score A gente tinha que dele, entrar no se alto, Serasa, baixo. a gente tinha que entrar no Serasa pra verificar como é que tava o score dele e tal. Porque antes a gente só via assim, se ele tava Se ele com... tinha alguma negativação, coisa, exatamente, alguma negativação, algo do gênero. Que não necessariamente era o suficiente. Então a gente tinha que acessar o Serasa, ter acesso ao Serasa, ter esse investimento para ter acesso ao Serasa. E aí para poder pegar a questão do score do paciente pelo CPF e afins. E agora vocês já estão dando isso também já tá tudo automatizado, já tá tudo muito fácil. Bacana. Então assim, alto risco de inadimplência. O paciente tá top, pode ir sem medo. Então, assim, isso ajuda ainda mais a gente a aumentar também o faturamento, porque também ficou mais rápido. Então, pelo CPF, a gente bota lá em consultar e aparece as informações que a gente precisa. Então, isso ajuda muito. Muito bacana. O score foi novidade, gente. Novidade, muito bom. Acho que faz uns 2 meses, assim. Mas é justamente isso, para que vocês tenham cada vez mais segurança. A gente sabe que o boleto aumenta o faturamento da clínica. Aumenta absurdamente. Então, por isso que a gente trabalha com várias formas de vocês terem cada vez mais segurança na clínica para poder facilitar a vida de vocês e do paciente também, né? Ali clica, já tem ali o score, já esse paciente, legal, dá pra pagar. Seguimos fazendo os boletos então com ele, então a chance de inadimplência vai ser mínima, assim, se o paciente tá com um bom score e tudo mais, né? Legal, doutora. E agora, sabe o que eu queria saber? Que vocês falassem um pouquinho em relação ao time de vocês. Como é que o Clinicorp consegue, como é que vocês conseguem, mudar a pergunta, como é que vocês conseguem analisar os resultados do time de vocês? Da CLC, da secretária, do paciente que faltou, dos orçamentos em aberto. Como que o Clinicorp consegue ajudar vocês a cobrarem o time de vocês, a vocês analisarem o que o time faz hoje? Pronto. A gente tem a ferramenta do dashboard, que aí eu já fico em cima da moça assim. Atualmente, agora, a gente vê uma fase assim, tinha inadimplência de 4, 5, 6%. Deu uma aumentada um pouco na inadimplência, que é uma condição de conjuntura do país. Mas quando eu vi um colega nosso, que é lá de Gaspar, que é o Jackson e a Cris, eles são de uma cidade de Santa Catarina chamada Gaspar, que também a inadimplência dele bateu 12% e tudo, eu cheguei assim, então não é só aqui. A inadimplência, ela aumentou um pouco. Aí o que acontece? A gente tem as ferramentas de controle e a gente tem as ferramentas de controle também do próprio Sucesso Odonto, que é um arquivo de planilha Google, que você perguntou de performance de CRC. Isso, performance do time de vocês. Isso. Na realidade, a gente tem alguns controles do Sucesso Odonto e é auxiliado pelos controles do Clinicorp. Então, a gente usa as duas coisas. Fala do relatório, é no relatório que tem essas coisas que ela perguntou. Você olha lá no relatório. Olha, faltantes, tudo, no sim, olha também. Em relatórios eu faço o tempo inteiro, né? Pacientes que estão sem agendamento, os relatórios ajudam muito. Mas especificamente a parte de CRC, a gente usa muito a planilha do Fê Pereira, que é a ferramenta de metas e vendas, que é do Sucesso Odonto, né? E ali a gente vê o que está acontecendo, a questão de entrada de lead, saída de lead. A pergunta que você fez é o quê? Foi nesse pra gente sentido? ter controle. Não, acho que não foi nesse sentido que ela perguntou, não. Eu acho que ela quis entender, você perguntou como que a gente consegue identificar o que eles estão executando diariamente
na clínica, não é isso? Ele na perguntou clínica, isso daí. na Como é que a gente consegue ver que o que a gente está pedindo ela está fazendo? Exato. Não é isso? Eu interpretei isso? Exato. Como que o time, vocês conseguem fazer o controle das atividades do time de vocês? Vocês imagina que vocês trabalham com meta hoje, vocês trabalham Sim. com elas. Sim. Como é que vocês controlam as atividades que elas executam hoje dentro do Clinicorp? Basicamente, como é que a gente acompanha a questão da execução de cada setor da clínica, seja ele comercial, ou CRC, ou de agendamento, ou CRC de leads frios, leads quentes e afins. A gente tem acesso a um sistema que vocês têm dentro do Clinicorp que se chama CRC e CRM, por exemplo. Então lá no CRM eu consigo ver o índice de pacientes que faltaram e que não teve agendamento. Aí eu vou lá na recepção e pergunto, fulano, por que fulano marcou a primeira vez a consulta e não foi reagendado? Lá eu consigo ter esse controle de pacientes que marcaram a primeira vez e não veio, o porquê que não foi agendado. Lá eu consigo ver os pacientes que fazem aniversário, então quando a gente faz campanha de aniversário, ou fazendo campanha ou não fazendo, eles recebem esse cartão, eles recebem esse parabéns via WhatsApp. Então lá no CRC, lá no CRM, quando a gente faz todo o controle do que é para ser realizado, a gente tem esse controle. Então assim, fulano, você conseguiu realizar, a gente já pega lá no banco de dados se ele executou, se ele não executou, porque tudo fica registrado, né? Na questão do financeiro, a gente consegue ver a questão como que a ferramenta do Clinicorp ajuda em cada setor. Na parte de vocês, na parte de relatórios, também tem assim, controle de alinhadores. A clínica que trabalha com alinhador, a gente consegue ter tudo. Então a gente consegue ter noção do paciente que está faltando os alinhadores, do porquê que não veio. A gente consegue identificar se o paciente está evoluindo no tratamento por conta do controle. Tem controle também dos implantes. Então, a gente que trabalha na área da implantodontia tem uma ferramenta incrível do Clinicorp, que é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Que é na parte que a gente vai lá das especialidades, onde a gente coloca a ficha da especialidade do que a gente fez naquele paciente. Então, a gente já tem o controle da reabertura do cliente, o sistema ele avisa. A gente já consegue colocar essas informações. Então, a gente não precisa colocar numa caderneta, num papelzinho ou num Excel, dizendo no post-it colado que fulano tem que voltar depois de X tempo para poder fazer uma reabertura. Porque o sistema de vocês, se a gente utiliza, claro, a gente só vai conseguir utilizar a ferramenta que vocês oferecem se a gente utilizar, se a gente alimentar, se a gente seguir os processos, né? Então lá tem tudo, então a gente consegue executar, então a gente consegue escolher o tipo do implante que a gente utilizou, a parte do odontograma do paciente fica ótimo. Então, se executou, lá tem dizendo, a gente coloca o diâmetro, o tamanho do implante, qual foi o tipo de implante, o que foi que aconteceu, a evolução do caso, essa questão de deixar a reabertura. Então, assim, a ferramenta tanto para o colaborador, que é recepção, financeiro, CRC, como também a ferramenta para o dentista é fundamental, é muito bom. Só precisa realmente o quê? Alimentar, porque tem todas as informações. Então, assim, isso ajuda muito. E a gente consegue ver tudo também aonde, se eu estiver viajando, como ele falou que a gente vai estar em São Paulo, eu consigo visualizar tudo pelo celular, o que o dentista fez, se o dentista executou, o que foi que aconteceu. Então, isso da gente ver de fora o que está acontecendo na clínica, da parte de gestão e do que está acontecendo no operacional, isso também é fantástico, além, claro, do CliniMe, que também é muito legal para o paciente. Então, assim, o paciente ele tem essa possibilidade de verificar a evolução do tratamento dele, as próximas consultas que ele tem, ele utilizando o serviço que vocês têm do Clinicorp, que é o CliniMe. A gente consegue a ferramenta de agendamento, de confirmação, tudo automatizado também pelo sistema. Então, assim, o Clinicorp, ele é muito bom, ele ajuda demais. Ajuda demais, inclusive, tanto na gestão da clínica em si, quanto na questão de algo que a gente quer e a gente precisa falar, que é faturamento. Então, se a gente não vende, a clínica não funciona. Se a clínica não vende, a clínica fecha, Então, o sistema da automatização de vocês, as ferramentas que vocês têm, para poder facilitar tudo que a gente quer ver, seja do que for, a gente consegue ter esses acessos. Então, assim, isso ajuda muito. E essa questão do faturamento é muito bom, que a gente faturava muito baixinho. Faturar baixo. Porque as pessoas, gente, não tem limite no cartão de crédito tão grande assim, né? Então, quando a gente facilita, a gente tem uma moeda da entrada, que pode ser um cartão, lá no CliniPay,
e facilita o restante em boletos em 15, 12, em até 24 vezes. Isso abre uma gama absurda para a gente aumentar o nosso faturamento. A gente tinha um faturamento muito baixo, em torno de quê? 25, 30 mil reais. A gente foi para 100, 150, já vendeu 350 mil. E o que permitiu a gente faturar isso daí foi o boleto bancário. Foi o boleto. Mas é verdade mesmo. Verdade. Nossa, muito legal isso. Foi o boleto. Não, Aumentou muito o faturamento. Imagina, Aumentou se muito o faturamento. Isso, como é que vocês iam conseguir, né, faturar tanto? Imagina, 150, 350. Não é toda quem consegue. Não, mas 80% do nosso faturamento hoje é boleto. 80% é boleto. 80% A maior é parte. Porque o paciente paga Pix se for entrada, alguma coisa assim. Porque ou normalmente cartão. tratamentos mais baixos, né? Mas a maior parte é boleto mesmo. Ainda mais se vocês trabalham forte hoje com alinhadores, né? Que é um tratamento Alinhadores, em si, mas, né, um isso. tratamento mais... Nosso Um carro ticket é médio mais alinhador e alto. implante. O implante também é ticket mais médio alto. Então, assim, se não facilitar, pô, e ainda vocês conseguem faturar mais vendendo esses Vem, o boleto Mas é verdade. fantástico. E essa questão de estar integrado no Clinicorp, imprimir tudo pelo Clinicorp, tudo é no Clinicorp, contrato é Clinicorp, tudo é Clinicorp, recibo é Clinicorp. Então, assim, é uma coisa assim, absurdamente fantástica. Isso ajuda demais a gente que é dono de clínica, pô. Porque se a gente tiver uma ferramenta para dar esse suporte e ajudar a gente não dorme, não. Ou então a gente não cresce. Ou fica sem dormir, sai de pesadelo, Ou precisa de várias cresce. ferramentas. Uma ferramenta para cada coisa. É. Que aí também aí fica louco. Aí abre 10 coisas na tela assim para você ir vendo. É um cada sistema coisa. completo, bacana. né? O sistema é completo. Tem tudo que a gente precisa de ferramentas Funciona. pra gente crescer, pra gente manter a organização, né? E pra gente voar. A gente Isso voar. aí. Ai, muito bom, gente. Tô amando a nossa conversa aqui. Olha, a gente tá quase finalizando aqui. Vou querer o desconto no Clinicorp, viu? Por um ano aí. Legal. Free. Eu vou falar algo que eu acho que vai ser muito pessoal pra vocês. Eu acho que Newton foi embora, rapaz. Vê se Newton foi embora. Bichinho paciente, olha, ia fazer um negócio com ele. Newton, o que ia falar do boleto? Eu acho que ele não ia deixar esperar, não. Ah, ele deve ter ido embora, né? Deve ter ido embora. Qual que é Quer esperar? Você quer que eu veja lá? Manda porque uma senão... palavra, Bruninho. Ah, boa. Daí a gente vê ele, tá? Doutor, queria que você me falasse ali, eu Não, tô tô trabalhando na bem. parte técnica, também na parte de gestão, gosto de ver a parte financeira. Qual que é a sua ferramenta favorita do Clinicorp? E a doutora também me fala qual que é a sua ferramenta favorita do Clinicorp. Hoje, fluxo de caixa. Que aí eu já começo o mês, eu já chego com a menina ali, pra mim, a gente vai viajar. Minha filha tá formando, a gente viaja dia 1º. Dia 1º eu já tenho que pagar vale transporte, auxílio alimentação do funcionário. No dia 5, a gente ainda vai estar fora, tem que pagar salário. Aí, eu preciso saber quanto que vai ter de despesa, que é aquele gráfico horrível, que é o para baixo, assim, vermelho. Quanto tem a previsão de entrada, para eu chegar a saber, eu posso viajar tranquilo. O que vai entrar, vai pagar as despesas, de lá a gente consegue com o celular pagar e tudo. Então é isso. Hoje a gente fica olhando, na realidade eu fico olhando muito número. Eu adoro gráfico e número. Aí eu paro assim, eita, não tá legal aqui. Ou então agora, final do mês, não, tem que ter mais entrada, porque no início do mês a gente vai estar viajando, a gente está tentando ver um outro colega para que a parte de vendas não pare, né? Um avaliador. Mas de lá eu tô olhando, um lanche aqui, abre o celular, olha, não vendeu nada de manhã. Ou teve tal coisa. Aí é muito bom. Coisa que antigamente eu ia fazer o quê? Pegar o telefone, ia ligar. E aí, teve venda hoje? Não precisa perguntar mais. Legal. Aí de Entrada, verdade. vocês conseguem cadastrar também as contas? Você chega a cadastrar Tudo. as contas Eu ia ali? falar isso. Contas a pagar? Sim, Aí vocês conseguem ver bem isso, né? O que entrou, o que vai precisar Sim. sair naquele mês, você consegue, pô, meu faturamento vai ser esse. Ou a minha previsibilidade, né? Tem um boleto, pô, vai entrar X aqui reais, pô, então eu vou ter um faturamento legal esse mês. sim. Legal. E outra coisa de sugestão também, que aí eu planilho ainda, que é ver assim, para onde está indo o nosso gasto. Agora, deve ter, eu tenho certeza que tem. Porque assim, por exemplo, gastos básicos de funcionamento, luz, condomínio, aluguel, né, tal. Aí gasto com funcionário tanto, eu planilho depois, ele está gastando sim. e Sabe a faço um gráfico. porcentagem de quanto Ele quer vai- saber naquele faço- mês quanto que a gente gastou de energia. Eu faço Naquele um mês, gráfico quanto que a gente gastou de extra? em pizza. Quanto que a gente gastou de E imposto. digo assim, ó, dos gastos do mês, tantos por cento foi funcionário, tanto funcionamento, tanto foi para marketing,
tanto foi pra não sei o quê. Aí, você tá com frio? Quer diminuir um pouquinho? Não, tô com frio. Ah, você tá sem Eu tô colhidinha? frio. Ah, é? Eu acho que dá pra fazer isso com o Clinicorp A, doutor. Depois eu posso verificar ali. Tá. Você consegue digitar, pra fazer um gráfico em pizza, quais são as minhas categorias de saída no meu fluxo de caixa. Acho que dá pra fazer. É porque todo mês, quando acabar a gravação, eu mostro pra você, eles me mandam do Sucesso Odonto um relatório de coisas de número, né? A oportunidade de venda, aproveitamento de venda, parcelamento médio. O parcelamento médio, que eu tinha falando, quando eu planilho, não bate igual a de vocês. Aí eu ainda planilho mesmo, eu dividi, foi uma entrada mais tantas parcelas, então eu do parcelamento médio. Mas essa parte de gráfico e de você não ficar perdido. Eu vou contar coisa que você não vai acreditar, a gente no início, né? A gente já tá 13 anos juntos, hein, pai? Não acredito num negócio desse. Aí no início, assim, o paciente pagava e dava o cheque, eu não sabia nem para que aquele dinheiro ia. Vamos torrar, vamos viajar. Misturava. Aí misturava tudo, o dinheiro pessoal, o dinheiro da empresa. Aí quando voltava feliz da viagem, agora tem que pagar o laboratório. Esse dinheiro vai vir da onde e tal. Então foi um crescimento, assim, fantástico. Mas, ó, como professor, eu vou falar uma coisa, o erro tá na faculdade. Sabe por quê? Você estuda na faculdade, aí você perde um tempão estudando política de saúde. Tudo bem, é importante entender a política do SUS, mas aí perde, o professor de odontologia preventiva e social vai me matar eu falando isso agora, né? Eles perdem uns 3 semestres falando política do SUS, como é que trabalha no SUS. Porra, velho, ensina o cara a ganhar dinheiro, dá aula de gestão, dá aula de marketing, quando você formar, não tem aula de nada. Aí você começa a ser muito consultório. Você não sabe nem quanto é que você vai cobrar. Eu vou cobrar quanto a restauração? Você não sabe que tem que precificar, não sabe que tem nada. Você não sabe nem que tem ferramenta de gestão. Sim. Aí você vê um colega que tá cobrando quanto? Tanto. Aí você bota seu preço. Só que você não sabe nada. Ou copia, né? Ou copia o colega. Que tu mora lá em outro estado, que não tem nada a ver, outros gastos. Então é uma evolução grande. E nesse aspecto, pra gente, foi fantástico, assim. Porque a gente, cada pessoa tem uma curva de crescimento e uma velocidade de crescimento. A gente teve um problema estrutural grande aqui, esse consultório foi quase todo abaixo, a gente teve um problema de filtração que ninguém resolvia e a gente não conseguiu implementar tão rápido o que precisava implementar nas mudanças que a gente recebeu do Sucesso Odonto. Mas uma das coisas melhores foi justamente ter mudado para vocês. Não, foi uma das melhores escolhas que a gente foi. A gente tinha, um sistema que não tinha era um CD ainda do Easy Dental. É capaz de ter até hoje aí. Era um negócio, DVD, um CD, né? era instalava. Era. Aí tinha, e não sei o que, mas só usava. Já atualizou. Então, tem outras ferramentas ainda mais. Aí a gente lançava aquilo dali, mas não tinha controle de nada. Com o que a gente tem hoje? Eu chego ali, abro o computador, eu sei tudo que está acontecendo. Mas antigamente, não dá para crescer sem você ter controle do seu negócio. A verdade é essa. O Clinicorp é uma ferramenta fantástica. Não consegue crescer, senão você está no escuro. Você está assim, como eu fazia. Você ganhava dinheiro, achava que o dinheiro era meu. E daquele dinheiro, a gente sabe que do dinheiro que você ganha, estourando 30% é seu. O resto, os outros 70% estão todos comprometidos. Era isso aí que eu ia falar agora dele. A ferramenta que a gente gosta, na verdade, é essa, né? Porque assim, eu vou falar do financeiro que é extremamente importante. Se a gente não tiver o controle da entrada e da saída, a gente não consegue ver a nossa lucratividade. Então não adianta a gente faturar muito, faturou 100, entrou, sei lá, 60, mas o meu vermelho é 100 mil. Eu não tenho lucro. Não. No sistema, no Clinicorp, a gente consegue ver esse balancete todo. Até na conta corrente, então, que é o mais quando simples, a gente vai na conta corrente lá, a gente coloca as informações do que a gente tem de gasto no mês todo. Então, do dia 1 até o dia 31, o que tem de boletos ou o que tem de pagamentos a gente a fazer, o nosso financeiro, a responsabilidade dele, que a gente tem o controle, a responsabilidade dele é colocar tudo lá. Porque eu já sei que naquele mês eu vou ter um investimento, uma saída de X. Então eu sei que naquele mês eu vou precisar fazer alguma campanha ou eu vou precisar fazer algum resgate de alguma coisa, porque o nosso simples, para o que tá tendo de saída, não vai dar. Então eu não vou ter lucro, não vou ter como pagar. Então não pagar ou fica na estaca zero. Fica na estaca zero. Lucro zero. Aí isso. o Clinicorp, ele dá essas referências, ele dá esses resultados pra gente. Então a gente consegue ter o controle de entrada e de saída,
a gente consegue ver pacientes de follow-up, a gente consegue verificar a quantidade de pacientes que foram reprovados naquele mês, a gente consegue depois sentar com o time e identificar o porquê que reprovou tanto, se foi a questão do lead, se foi a questão que a gente não está sabendo vender. A gente consegue verificar o quanto que a gente tem de orçamento em aberto. A gente tem uma noção de quanto tem de valor jogado aí, quem tá deixando, quem tá esquecendo. E que se tá na mesa, o dinheiro tá na mesa. Fazer pra voltar, porque o paciente já veio aqui. Já veio. Pô, é mais fácil. É muito mais fácil quando tem essas informações, que tem a data que veio, tem o nome do paciente, tem o telefone do paciente, tem todas as informações que compete a gente agora a utilizar a ferramenta. Então, essa questão aí a gente usa muito, além do controle de estoque. O controle de estoque também é excelente para a gente ter a noção de entrada e de saída da ferramenta. Funcionário não dá baixa. Fiquei assim. Ele usa, mas não dá baixa no controle de destaque. Tá Aí não tem vendo? como. Aí é o que ele falou, é o que? Os processos, né? Aí é o time, Mas tem que aí ficar você em cima. consegue- Aí isso é bom, porque a gente consegue ver, a gente consegue no visualizar. papel. Você não ia saber que ele não tá De jeito nenhum. Exatamente. Não ia saber, nunca. Não Você fez, fulano, fiz. Espera aí, seu sacana, que eu vou olhar se você fez agora, que eu tenho um Clinicorp. Eu vou lá e vejo na hora. Que legal. Então, a questão do controle de estoque também é muito bom, viu? Agora, pra gente fechar aqui... O acarajé. Não, a gente quer comer acarajé. Não, mas falem pra nós aqui um conselho, doutores, pra quem... que conselho você daria pra profissional que ainda tá na dúvida se contrata ou não o Clinicorp? Rapaz, de verdade, contrate, vá sem medo. Se paga o investimento, porque os benefícios superam o investimento, e muito. E uma coisa é certa, depois que você entra, você não consegue sair. Você precisa ver, a gente tem um sistema de internet que caiu, ficou 3 dias sem, a gente ficou louco, sem saber nada. Entendeu? E pegando internet do celular para rotear com o notebook, que o computador não pegava e tal, para a gente ter acesso, porque chega um momento que você fica completamente dependente dessas informações. É como se desse um bug no mundo e não existisse mais internet, né? Ou seja, você não tem acesso à coisa. Hoje a gente vive no mundo digitalizado inteiro. Eu pego o celular aqui, eu pago conta. Quando que existia isso? Nunca, né? Então, quem que não tem celular hoje é uma parte do seu corpo, é uma extensão do seu corpo. Então ali você tem acesso a tudo. Então nessa situação, digamos, um colega que está ainda trabalhando em várias clínicas, ele consegue se auto-gerir, mesmo ele não tendo no consultório dele, porque ele sabe o que está acontecendo, onde ele vai trabalhar, dia tal, minha agenda é em tal lugar, perspectiva de ganho é tanto, tal dia aqui, ali. A gente não vê mais como voltar para quando eu formei, que era a época de agenda de papel e lápis, né? Apagava com borracha que o cliente desmarcou e anotava depois de novo. Impossível voltar. Então, para a pessoa que está começando ou tem medo de mudar, não tenha medo, precisa dar esse passo. Porque é um passo decisivo, assim, e muda tudo depois. De verdade. Mudou tudo pra gente. Então, eu aconselharia de olho fechado, sem dó. Não compre software chinês, hackeado. Não, tem essas loucuras hoje em dia também, né? Não compre software hackeado, não vale a pena, porque você tem o controle. Funciona muito bem, eu só tenho coisas boas a falar. Vale e o muito que a pena. Ele falou? O Clinicorp é bacana, que a gente indica também, é porque ele faz função também de alguns funcionários. Então a gente diminui o número de funcionários para ter uma ferramenta extremamente automatizada que dá todas as informações que a gente precisa utilizando uma única ferramenta, um único sistema que se chama Clinicorp, que a gente com um único funcionário a gente consegue ver várias outras situações da clínica sentando em pouco tempo. Porque o sistema tem um relatório, a gente consegue ver tudo. A gente senta ali com o colaborador, explica o que está acontecendo, dá o direcionamento e depois cobra se fez ou não. Então, assim, essa questão, por exemplo, de emitir nota fiscal, já é automático. Então, o nosso colaborador, ele fica mais ágil. A clínica, ela fica mais eficiente. Porque a gente está demandando tempo para uma outra coisa, porque o Clinicorp já faz muita coisa, já trabalha pela gente. Função, né? Porque a gente tira o tempo
a gente fala de processos manuais da secretária, ou talvez de ligar lá, confirmando a consulta, ou enfim, né, fazendo ali a baixa de cada boleto, justamente para elas focarem em outras atividades que vão Exato. trazer mais retorno para você. Exatamente, Sim. é isso daí. Então, assim, a pessoa que tá ou com dúvida, ou que tá assistindo esse vídeo e tem dúvidas, a questão é assim, ó, só vai, porque além do muro que você tá, quando você virar, você vai ver que a vida vai transformar de uma forma assim absurda, porque não tem coisa melhor do que a gente ter controle do nosso negócio. E o Clinicorp, ele dá esse suporte de uma forma assim espetacular. Agora nada cai do céu, viu, gente? Tem que usar a ferramenta. Tem que usar, tem que conhecer, tem que assistir os vídeos. Os vídeos tem que orientar, tem lá no sistema os vídeos ensinando, se tem dúvida de alguma coisa, chega lá, demanda um tempo, assiste, para entender como é que funciona a ferramenta, além, claro, do suporte. Então, o suporte de vocês são bem ágeis. Então, a gente fala, na mesma da hora responde. Então, assim, é uma equipe de verdade mesmo, que vocês estão de parabéns. Sucesso para todos, né? Porque eu sei que vocês cada vez mais vão só melhorar. Eu só vejo melhoria o tempo inteiro. Eu amo esse negócio desse score, bom demais, esse score. Para eu emitir meu boletim. Falta clicar na Meu IA. boletim. Eu soube que por causa desse vídeo a gente ia receber esse tal dessa IA gratuita. Não soube só isso não. Eu soube também que seriam 2 anos de Clinicorp grátis. Eu soube um negócio desse aí, viu? Eu soube. Toda hora aparece assim pra mim, Então, a IA, né? Aí eu pulo, fecho, né? Não, deixa Então, essa assim, IA quieta aí. resumindo a questão do O Clinicorp. que é essa IA, no final das contas? É uma inteligência artificial que ajuda em várias coisas. Por exemplo, você consegue colocar ali qual foi o meu faturamento. É tipo um chat, não é tipo um chat GPT, né? Sim. Mas você consegue conversar ali com esse chat. Qual é o faturamento da minha clínica? Ele vai Conversa trazer com a IA do Exato. Clinicorp. Tem integração com o WhatsApp também. Se você tem um chatzinho lá dentro do WhatsApp, você vai falar qual foi o faturamento da minha clínica hoje. Ele vai responder lá pelo WhatsApp. É bem legal. E também a gente tem a parte de comandos de voz ali, então se você quiser preencher uma ficha clínica usando a voz, ele faz a transcrição, então você consegue usar isso também. Então tem várias coisas assim bem legais, depois a gente pode mandar pra vocês mais informações, mas é bem legal mesmo. Bacana, Bem legal. maravilha. Mas resumindo, o sistema faz a gente ir pra natação, né, Frei? Faz a gente curtir a família agora, porque tem coisas que a gente agora... A gente não tá saindo mais 10 da noite do consultório. a gente tá saindo mais 10 da noite. Então ajudou na nossa qualidade de vida também, porque a gente tem as Ajudou. informações que a gente precisa. Então o que a gente precisava ficar alimentando e levando para Excel ou na ponta do planilha. papel para botar na calculadora, o sistema de vocês já dá todo o resumo, já dá tudo pronto. E onde a gente está vendo a falha, a gente senta com a equipe e a gente resolve. A gente procura sempre melhorar, né? Acho que foi isso. Foi excelente o nosso papo, gostei muito. Eu queria agradecer vocês por abrirem as portas da live e por nós estarmos aqui em Salvador, nessa cidade linda, maravilhosa. E vamos comer a garagem! E é isso, gente. Muito obrigada. Eu desejo de verdade, de todo meu coração, muito sucesso pra vocês. Obrigado. Você consegue identificar que vocês estão seguindo os processos exatamente e não tem erro. Se vocês estão seguindo aí, vai ser sucesso. Acredito que a live tem muito ainda pra crescer. Muito potencial. E contem com a gente pra seguir com esse crescimento. Eu desejo muito sucesso pra vocês. A todos nós. Obrigado. Vocês também.